galera, beleza? Kila na área trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje o pessoal querendo fazer um vídeo aqui um pouco diferente. Eu queria apresentar o meu canal para vocês, me apresentar para vocês. Bom, eu me chamo Lucas, tenho 25 anos, moro na cidade de Sorocaba, sou casado e não tenho filhos. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Desde pequeno, eu posso dizer que eu sou um maluco por tecnologia. Eu me lembro assim, mais ou menos, meu primeiro contato com tecnologia eu tinha mais ou menos uns 3 para 4 anos. E como vocês devem imaginar, foi com games. Eu lembro que eu estava indo na casa da minha tia com minha mãe. A gente chegou na casa dela, eu entrei na sala, eu vi 2 filhos meus sentados no sofá. Cada um deles tinha um aparelho na mão. Segurava um aparelho cinza, ele tinha botões azul e um roxo um pouco claro. Eu lembro que isso aí um cabo ligava no aparelho e aquele aparelho ligava na TV. Quando eu olhei na TV, eu vi um carinha pequenininho, vestido de vermelho e azul, correndo pela tela. Aquilo me impressionou, eu não sabia o que era, eu era criança. Na realidade era o jogo do Super Mario World, do Super Nintendo. Foi o meu primeiro contato com videogame. Naquela época eu já me apaixonei. E eu enchi o saco da minha mãe para ter um videogame, queria um Super Nintendo na época, só que naquela época era tudo muito difícil. Ninguém tinha dinheiro para comprar um videogame, crédito era muito difícil, não era assim, por exemplo, vou comprar um Play 4 hoje, eu vou lá, pago R$2.000 e divido em 10 parcelas de R$200 e pá, consigo pagar. Antigamente era difícil. Eu lembro que eu cheguei até a ficar doente por um videogame, só que minha mãe não tinha condições na época. O tempo foi passando, eu ia pedindo para ela, mãe, eu quero um videogame, eu quero um videogame, eu quero um videogame. Até que foi um dia perto do meu aniversário, a gente tinha um conhecido nosso que ele ia até o Paraguai para fazer compras naquela época. E numa dessas idas dele, ele me trouxe um Super Nintendo do Paraguai. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu estava em casa, minha mãe chegou com aquela caixa, ela me deu na minha mão. Eu abri o Super Nintendo, eu fiquei impressionado na hora, não sabia o que falava para ela, eu chorava. Eu lembro que o meu Super Nintendo ele veio com um cartucho do jogo do Sparkster. Eu coloquei ele para funcionar, joguei um pouco aquele jogo, só que o meu cartucho deu problema. Aí eu fiquei sem cartucho para jogar, não tinha fita, não tinha jogo para jogar. Aí foi quando eu descobri as locadoras. Tinha uma locadora próximo de casa, que era a locadora do Sérgio. Ela ficava a uns 10 minutos de casa. Eu lembro que a gente ia pra lá e eu acho que o primeiro jogo que eu aluguei, se não me falha a mente, foi Donkey Kong 1. Sim, foi Donkey Kong. Meu primo tinha o jogo do Super Mario World, só que ele estava jogando ele ainda, então eu não podia emprestar dele. E eu fui até aquela locadora, minha mãe ainda fez a ficha na locadora, se não falha a mente. Na época era barato, a gente pagava acho que R$1,50 pelo jogo, e a gente ficava um dia com o jogo. Sendo final de semana, tipo, a gente alugava na sexta-feira e entregava na segunda pagando R$2, 50 centavos a mais. Era um trato que a gente tinha com o pessoal da locadora. Ou então alugava no sábado e entregava na segunda. Boa parte do período da minha vida eu tive esse Super Nintendo. Joguei bastante, joguei muitos jogos. Eu lembro que eu gostava bastante de alugar aquelas fitas que tinha antigamente, aqueles cartuchos, né? Tipo 5 jogos em 1, 3 jogos em 1, 7 jogos em 1 e 10 em 1. Porque, vamos dizer, eu alugava um jogo, um cartucho, pagava um valor só e tinha vários jogos para mim jogar. Eu era bastante criança na época ainda. Eu lembro a primeira vez que tive contato com Street Fighter. O primeiro contato que eu tive com Doom. Nossa, joguei Doom no Super Nintendo. Pra mim aquilo lá era uma coisa de louco, principalmente na época. Eu joguei, devo ter jogado em que? Acho que 95, 96, na época que eu joguei Doom pela primeira vez. O tempo foi passando tal, aí eu prestei o meu console para um primo meu tal, e deu algum problema lá com a energia na casa dele e acabou queimando o meu console. Eu fiquei bastante triste, não tinha mais videogame para jogar. Só que foi bem nessa época que um final de semana eu fui pra casa de um primo meu e ele falou, viu, vamos na locadora? Vamos lá, a gente vai marcar uma hora e vamos jogar. Tem um videogame novo lá. Na época a gente chamava de Super Nintendo 64, eu acho que a gente falava na época. Ele falou, a gente vai jogar 007 lá. Eu falei, então vamos. A gente pegou, eu devia ter uns 8 anos de idade mais ou menos, uns 8, 9 anos de idade naquela época. E a gente foi pra essa locadora. A gente chegou naquela locadora, eu vi aquele videogame diferente, eu não sabia o que era. Tinha 4 controles, a gente foi jogar uma partidinha de 007 contra GoldenEye. Não sabia controlar direito o personagem, eu fazia uma puta zoeira, eu olhava pra cima, olhava pra baixo, não conseguia andar direito, porque jogar na alavanca pra mim era uma novidade naquela época. E eu me apaixonei por aquele videogame.
Vocês não sabem o que aconteceu daí. Eu cheguei em casa, minha mãe fala, pô, seu tio comprou um videogame novo. Eu falei, mas que videogame ele comprou? Eu falei, ele comprou um Super Nintendo 64. Nossa, corri pra casa da minha avó, que eu queria jogar o videogame dele. Aí eu corri pra lá, a gente já foi na locadora, alugamos, acho que 2 cartuchos, não falhamente. A gente alugou o 007 que eu tinha jogado e o International Superstar Soccer 98 que tinha na época. E a gente jogou bastante tempo aquele videogame dele, depois eu conheci o PlayStation. Na época que eu conheci o PlayStation, eu joguei Resident 1, só que eu não consegui zerar porque era muito difícil. Aí eu joguei Resident 2, zerei, joguei Resident 3, zerei também. Aí foi o que aconteceu. Na vila onde eu morava, abriu uma lan house. Sim, meu primeiro contato com o computador. Meus primos tinham computadores, tudo, só que eu nunca tive aquele interesse, pelo menos quando eu era pequeno. Era mais ou menos, acho que ano 2000, 2001, na época que abriu essa lan house, na vila onde eu morava. E eu, como toda criança, né, tinha bastante tempo livre, então eu passava o dia inteiro dentro da lan house. Minha mãe não gostava daquilo, porque tinha muita gente ali dentro, tinha muita moleque que mexia com coisas erradas, tal, e eu era criança, só que graças a Deus eu sempre tive a mente focada, sempre tive minha cabeça no lugar. Acredito eu que pela criação da minha mãe e do meu pai, sempre cuidaram muito bem de mim. Então eu fiquei boa parte do meu dia dentro dessa lan house. Quando eu entrei lá pela primeira vez, eu vi um pessoal jogando um FPS na época, que nem sabia o que era, nem sabia que era um FPS, chamava de jogo de tiro naquela época. O pessoal estava jogando Counter-Strike 1.5. Aí eu fui na curiosidade e pedi pro cara marcar uma hora pra mim. Sinceramente, acho que era R$1 a hora na época ainda. Marquei uma hora, sentei no computador, só que eu não sabia jogar. Os caras explicaram pra mim, você vai andar utilizando WASD e vai mirar com o mouse e atirar com o mouse. Legal, só que eu tinha uma precisão que, falava pra você, era uma bosta. Eu não conseguia mirar reto, eu mirava pra cima, mirava pra baixo e não conseguia atirar direito com o mouse. Eu não mexia com o computador naquela época. Só que isso despertou minha curiosidade. Aí foi quando eu comecei a aprender a mexer com o computador. Eu passava boa parte do meu dia dentro dessa lan house. Pouco tempo depois tinha um cara que jogava CS junto com a gente. Ele chegou a me explicar algumas coisas sobre o CS. Ele foi contratado pelo dono dessa lan house para trabalhar lá dentro. E ele já mexia com o computador, ele sabia as coisas. O que eu fiz? Como ele era meu amigo, ele era conhecido meu, eu grudei no cara. Ficava o dia inteiro lá, ficava aprendendo, dava problema na máquina, ele ia lá, consertava, ele explicava pra mim como é que funcionavam as coisas. Agradeço desde já ao Kid aí, que na época me ajudou bastante, me ensinou bastante coisa no mundo do computador, vamos dizer assim, no mundo da informática. E a gente jogava CS sempre e tal, aí mudou pro CS 1.6, a gente fez um clãzinho aí, o meu primo lá, a gente chamava dos Campers, que a gente jogava bastante de Sniper no Counter-Strike. Aí tinha alguns amigos que jogavam junto com a gente teve até alguns confrontos dentro dessa lan house, e aí foi passando o tempo, e chegou uma época, aquela molecada que eram meus amigos, começaram a desviar um pouco o foco deles, a cabeça deles ficou ficando mais fraca, creio eu, não sei, ou passaram por algum problema na vida e eles começaram a desandar. E começou a ficar perigoso ficar nesses lugares. Bem nessa época aí eu conheci o jogo Mu, era o primeiro MMORPG que eu tinha jogado. Nunca tinha ouvido falar nesse tipo de jogo e tal. Aquela informação era bastante difícil, a internet era bastante difícil naquela época. E eu passei a jogar Mu, dentro da locadora, Mu Online. Dentro dessa locadora não, dentro dessa lan house. Passei a jogar Mu Online, então eu gastava mais tempo ainda da minha vida jogando Mu Online. Por quê? Porque era um jogo que eu tinha que pagar para me evoluir. Aí fui jogando, eu e meu primo, a gente jogou bastante tempo Mu Online. E minha mãe falava, eu não quero que você fique mais naquele lugar, não quero mais aquele lugar, entra muita gente ruim lá dentro lá. Eu falei, então compra um computador pra mim. Só que na época a gente não tinha condições. Aí deu certo lá, minha irmã conseguiu pegar um dinheiro, não lembro do que foi, não sei se foi de algum acerto ou algum empréstimo que ela fez. Ela foi e comprou um computador pra casa, porque ela ia começar a faculdade e precisaria de um computador. Pronto, pra mim foi a deixa. A gente não tinha internet rápida naquela época, mas eu podia jogar CS em casa, eu podia jogar um online com internet de escada. Eu não ligava, tava feliz. Aí eu parei de ir pra lan house e comecei a ficar dentro de casa. Aí eu tinha aquela curiosidade, o computador foi comprado em loja normal, então vocês sabem, tem lacre, tem garantia e tudo mais. Eu tinha aquela curiosidade, pô, como é que funciona isso por dentro? Eu lembro que eu vi o Kid mexendo lá dentro da lan house no computador, mas eu não entendia muito bem ainda. Eu sabia consertar problemas de sistema que tinha ali, problemas do Windows, tal, formatar uma máquina, esse tipo de coisa.
Então eu fui abrir o computador para ver. Com 2 meses eu perdi a garantia do meu computador. Minha irmã ficou brava na época. Eu falei, puta, perdi a garantia do computador, então vou fazer o quê? Vou juntar um dinheirinho e comprar uma placa de vídeo. Tinha ouvido falar, na época a gente chamava de placa aceleradora, placa 3D, não lembro direito, que a gente chamava. E eu fui, tinha um amigo da minha irmã que fazia faculdade no mesmo lugar que ela, e ele tinha um distribuidor, vamos dizer assim, que era conhecido dele. E eu comprei a primeira placa de vídeo. Eu lembro que eu pedi um FX 5200 da GeForce. Só que quando veio um MX 4000 pra mim. Aí eu não entendia muito bem, só que tipo assim, eu lembro que eu ligava o computador e aparecia MX 4000. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada aí, não foi essa placa que eu pedi, não foi essa placa que eu paguei. Aí eu peguei e entrei em contato com o cara e falei, viu, eu acho que veio uma placa errada pra mim, cara. Naquela época as placas de vídeos, elas não tinham essa capa de plástico por cima dela que envolve o dissipador e o cooler, mostrando o nome dela. Era escrito direto na placa de circuito o nome da placa, o nome da placa. Eu não sei se foi por boa fé, ou o que houve e tal, se foi um erro mesmo, por má fé na realidade, ou se foi um erro do distribuidor. Eu peguei, aí a gente conseguiu trocar aquela placa de vídeo e eu instalei a FX 5200. Aí eu passei a jogar dentro de casa, joguei Max Payne, joguei Mu, joguei Nosferatu, joguei Counter Strike, joguei Enter the Matrix, joguei vários jogos. Meu primeiro computador, eu lembro que era um AMD Sempron 3000 naquela época ainda. Fiquei bastante tempo com essa máquina, eu ia sempre atualizando ela, trocando de placa de vídeo. Eu lembro que, acho que 1 ano depois, mais ou menos, tinha uma loja aqui na cidade de Sorocaba que era chamada de... acho que era Fênix Informática, uma coisa assim. Não, Fox Informática. Era legal que os caras faziam ali, que ele tipo assim, se você desse o seu hardware para ele, você pagava parte do valor de outra peça que você quisesse comprar nova deles. Eles vendiam hardware usados. Então eu dei minha FX 5200 para ele e comprei uma Radeon, eu acho que era 9500 Pro, 9600 Pro, uma coisa assim que tinha na época. Nossa, mudou totalmente pra mim, cara. Nela eu cheguei a rodar até na Need for Speed Pro Street, naquele AMD Sempron. Na época eu já tinha acho que 1 GB de RAM. Fiquei bastante tempo com essa máquina. Aí eu já tinha por base 17 para 18 anos já, depois de tudo isso aí. Aí eu comecei a trabalhar, meu tempo de jogar foi diminuindo e tal. E eu trabalhei numa loja de calçados em dezembro. Todo mundo sabe que é pauleira, dezembro, o centro da cidade e tal. A gente sempre faz hora extra. E depois desse dezembro foi quando eu tive a chance. Eu recebi uma grana um pouco alta, tal, simultaneamente esse foi R$1.300, R$1.400 no final de dezembro. Para aquela época, em 2008, era uma grana alta pra caramba. Aí eu fui e montei um CPU pra mim. Fui numa loja e tal, comprei as peças, levei pra loja onde eu trabalhava. A gente montou na loja mesmo na hora do almoço ali. Eu e meus amigos que a gente tinha ali dentro trabalhava. Todo mundo jogava no PC. E foi meu primeiro computador que eu comprei com o meu suor. A partir daí, vocês já sabem, passei a jogar mais e mais. Minha paixão por informática aumentou. Só que o problema, eu trabalhava muito e eu pensava em estudar e tal, mas como eu saía bastante também com meus amigos, então eu precisava de dinheiro. Então eu só trabalhava. Aí foi até dado tempo, eu fiz o vestibulinho para a ETEC aqui de Sorocaba, consegui passar. Fiz o curso de técnico informático, só que não terminei, eu tranquei o curso no último semestre, simultaneamente. 1 ano depois, mais ou menos, no primeiro semestre eu entrei na Santa Casa, comecei a trabalhar como técnico de suporte na época. Da casa aqui de Sorocaba. Passou 1 ano depois eu comecei a fazer faculdade. Eu lembro que eu me inscrevi para o curso de ciência da computação, porque eu queria mexer na área de suporte e tudo mais. Quando eu ia iniciar o curso, no dia do início do curso, a faculdade me ligou e disse que não tinha formado turma. Ia fazer o quê? Eu precisava estudar. Eu não tinha mais tempo, eu já estava com 21 para 22 anos, cara. Não dava para esperar mais. Aí foi quando eu falei, vou fazer análise e desenvolvimento de sistemas, e fiz. Graças a Deus, ano passado eu me formei. Me formei em junho, em agosto eu me casei. Essa casa que vocês estão vendo hoje é minha, graças a Deus também. A gente veio pra cá, a gente pagava aluguel. 6 meses depois, o dono da casa quis vender a casa, minha sogra e meu sogro conseguiram financiar pra gente e a gente tá pagando devagarzinho. Bom, esse é o Lucas, esse é o Kila que eu queria apresentar pra vocês, beleza? Curtam aí o vídeo, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por mais uma vez estar aqui vendo o meu vídeo, beleza? Tchau, tchau.
Galera, deixe seu like, deixe seu favorito, compartilhe com seus amigos, dá uma olhada nos meus vídeos anteriores e, é claro, inscreva-se no canal, beleza? Falou, tchau, tchau.